Hebreus 8, parte 2. Estudo da palavra, Deus e nós. Então, veja, aqui a gente está falando dos cabeças. Se nós formos pegar nosso bisturizinho espiritual e formos lá no específico dos específicos, a gente vai achar os dois cabeças. O primeiro Adão e o último Adão. Então, esse versículo 7, se vocês quiserem anotar aí, tá? Hebreus 8, versículo 7, na ARC, Almeida Revista e Corrigida. Tá? É o único, veja, é o único não, perdão, tem a BLT também, que ai meu Deus, tradução da linguagem, tradução brasileira, uma coisa assim. Eu também tenho aqui, mas agora eu não vou procurar não, mas também fala de acordo, ou seja, é um acordo que Deus fez entre os homens, né? É uma aliança, é um concerto, né? Com o primeiro Adão, que foi o quê? Ele deu toda a terra e tudo pertenceria a Adão e Eva. E aos seus descendentes. Ele fez, os céus pertencem aos céus, eu acho que está escrito em Salmos também, e a terra ele deu aos homens, aos filhos de Adão. Isso também está escrito em Salmos. Eu só não sei aqui falar para vocês qual salmo especificamente, mas também está escrito em Salmos. Então Deus fez para que fosse assim. Ele fez a terra para o homem governar. Os homens seriam como deuses aqui na terra. Mas Satanás usurpou isso do homem. Né? Ele tirou de forma, ele roubou, né? Isso dos homens. E acabou escravizando os homens. Entende? Então, assim, foram alianças, né, que Deus foi fazendo ao longo de todo esse tempo e terminou agora com Jesus Cristo. Jesus é o último Adão e essa é a última aliança. Entende? Então, vamos continuar. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: está chegando os dias, declara o Senhor. Ou seja, né? Deus achou o povo em falta. O povo, os homens não conseguiram cumprir a lei. Eles não conseguiram cumprir esse acordo, esse conceito. Nem Adão e nem seus filhos. Nenhum de seus filhos. Entende? E ele disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Veja, Jesus veio da tribo de Judá. Lembra quando se fragmentou, se dividiu, né? Ficou Israel e Judá. Então, algumas tribos ficaram do lado de Israel e Judá ficou, vamos dizer assim, apartada, né? Eu não sei precisar para vocês quantos ficaram ao lado de Judá, mas foram as menores, né? Mas Jesus veio da tribo de Judá. Jesus é descendente de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Viu? Eu me afastei deles, diz o Senhor. Ou seja, porque almas, elas não têm raiz em si mesmas, né? Como nós sabemos. É como Maria vai com as outras, né? Aquele que der mais, ela vai atrás. Então, essas pessoas, né? Nenhum ser humano foi capaz de cumprir a lei. Por isso que Deus disse, ele se afastou. Ele deixou que cada um fizesse aquilo que, né, que eles achassem que era certo. Esta aliança que farei com a comunidade, veja, isso está escrito também, está em Jeremias 31, do 31 ao 34. Então, veja, tudo que Deus ia fazer, ficou escrito. Ele deixou escrito. Só que as pessoas não vão conseguir destrinchar essas coisas de forma natural, porque é uma linguagem espiritual. Fala de figuras. E a figura pode levar você para a coisa mais possível, se você não estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, que é o autor. Entende? O autor das escrituras é o Espírito Santo. Tem muitos escritores. Né? Tem Joel, tem Amós, tem Daniel, tem, enfim, né? Paulo, Pedro, tantos outros. Mas o autor é um só, é o Espírito Santo. Tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Tá bom? Então, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração.
viu? Porei as minhas leis. Em sua mente escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Viu? Ou seja, um novo coração e um novo espírito. Uma nova humanidade. Uma nova criação. E aí, vamos ver aqui, 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 18. Eu vou só terminar de ler aqui o versículo, tá? De Hebreus, tá? Só vou terminar. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Veja, ele perdoará as maldades e não se lembrará mais dos pecados. Então, se alguém está fazendo vocês lembrar dos pecados, não é Deus. Tá? Não é Deus. Agora, vamos ver o que João fala a respeito. No capítulo 2, a partir do versículo 18. Filhinhos. No grego, esse filhinhos é crianças. Tá? Está escrito criança. Esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, vejam, gente, eu acho que vocês já me conhecem um pouquinho, né? Vocês sabem que a gente passeia pela Bíblia, né? Pelas Escrituras. Então, e não é nada desconexo, né? É tudo falando das mesmas coisas, só que por posições diferentes, né? E coisas mais aprofundadas. Aqui, o Senhor, ele dá porção para cada um, né? Para cada pessoa, ele dá uma porção. Ele não dá tudo para uma pessoa só. Então, ele divide entre o corpo dele para que o corpo tenha, né? Toda a maioria, vamos dizer assim, né? O corpo é majoritário, enquanto os membros, né, possuem partes. Tá bom? Então, vamos lá. Filhinhos ou crianças, essa é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo, ou seja, não é antideus, é anticristo. Entende? Olha a diferença, não é antideus. Olha a sutileza, é anticristo. Por que Cristo? Cristo é ungido de Deus. Foi aquele que veio, né, em corpo humano, em corpo físico, para ser o nosso substituto e levar todo o nosso pecado. Então vamos lá. Que o anticristo está vindo. Já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles, pois, saíram do nosso meio. Ou seja, pessoas que estavam no meio, pode estar no nosso meio, como disse o apóstolo Paulo, né? Lá em Atos. Pode sair do meio, pode estar no meio. Saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Veja, é pelos frutos que a gente conhece as árvores. A gente não pode ficar julgando as pessoas antes da hora. Mas deixem. Se cada um firmar-se, segundo a sua própria fé no Senhor, nós não teremos do que nos envergonhar diante do nosso Senhor. Porque cada um vai dar segundo a sua espécie. Cada um vai dar os frutos segundo a sua espécie. Então, eles teriam, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. Essa unção é o revestimento do poder. É o Espírito Santo derramado em Pentecostes. Entende? O João chama de a unção. É o selo. Entende? Essa unção é o selo. É o selo do Espírito Santo. É ele que nos protege do maligno. O nosso ser interior. Nosso ser espiritual e eterno. Então, mas vocês têm uma unção que procede do Santo, com S maiúsculo. Jesus Cristo. Ou Santo Espírito. Jesus é o Espírito. Jesus é o Espírito Santo. Jesus é Deus. Estamos falando da mesma pessoa. E todos vocês têm conhecimento. Em algumas versões dizem que vocês conhecem todas as coisas. Veja, isso já está em nós. Você entende? Isso aqui é um homem maduro espiritualmente falando. Ele já traz à existência aquilo que para a gente ainda não existe. Porque a gente não conhece. A gente não sabe. Ou seja, o conhecimento da consciência. A nossa consciência não foi despertada nesse sentido. Mas veja, isso é para cada filho de Deus. Está dizendo aqui filhinhos.
crianças, nascidos de Deus. Ei, nascidos de Deus. Vocês têm a unção. Vocês têm uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Será que nós temos? Entende? Mas já era para ter. Lembra que o mesmo autor de Hebreus fala isso para nós? Que nós estamos tardios em entender as coisas espirituais, não é? Que está tendo que ser ensinado novamente os princípios. Porque para esses homens aqui, isso já era, já estava conhecido, já estava batido. Mas para a gente, parece que a gente tem que começar tudo de novo. Entende? Porque está faltando a propagação do conhecimento. Está faltando, como o Vini falou, está se misturando tanto com as coisas do mundo que estão esquecendo de dar o alimento espiritual para quem é espiritual. Porque dentro de nós existe um ser espiritual, gente. A gente não tem apenas uma natureza humana. A gente não é só isso daqui que a gente está se olhando e vendo. Dentro de nós existe um ser espiritual que nasceu de Deus, que está selado pelo Espírito Santo, que a gente precisa alimentar. Porque se a gente não alimentar, a gente não vai ver o poder de Deus, a gente não vai ver a glória de Deus, a gente não vai ver nada em nossa vida. A gente vai viver sendo filho de Deus, mas escravo, como os israelitas lá no Egito. Sendo que eles eram a única nação que pertencia a Deus, o Todo-Poderoso. Entende? E quando eles só gemeram, Deus ouviu, foi lá e mandou Moisés para libertar eles. Gente, não vai vir mais ninguém para libertar a gente não, porque o maior de todos já veio, que foi Jesus Cristo. Entende? O que a gente precisa fazer agora é buscar conhecê-lo, o nosso libertador, o nosso salvador. Conhecer essa justiça que foi feita em nosso favor, para que nós andemos nela. Nós precisamos crescer nesse conhecimento que esse homem está falando aqui. Que nós temos, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Chuva, 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 eu amo chuva. Não escreva a vocês porque não conhecem a verdade. Olha que coisa, né? Diferente de falar. Eu não escrevo a vocês porque vocês não conhecem a verdade. Ele está escrevendo porque eles conhecem a verdade. Ou seja, está reiterando. E está trazendo, né, à tona, está movendo as águas. Não deixando que aquilo caia, fique prostrado. Entende? Que caia em esquecimento. Que seja esquecido. Porque geração vai, geração vem. E se a gente não se mantiver no exercício contínuo, a natureza humana, ela é vendida ao pecado. Ela é escrava do pecado. Se nós não fizermos o nosso ser eterno, brilhoso, brilhante, não alimentar ele para que ele brilhe cada vez mais, as trevas dentro de nós, eles vão continuar ocupando o lugar. E aí a gente vai viver no mundo como se a gente fosse apenas seres humanos normais, quando na realidade a gente já nasceu do alto, a gente é filho de Deus. Entende? Essa é a diferença, é o que nós estamos fazendo aqui. É essa realidade que nós queremos trazer para todos vocês, para todos nós, estamos juntos, nós somos irmãos. Por isso que eu me recuso a ficarem me chamando de pastora, disso, daquilo, não sou. Não foi essa incumbência que Deus me deu, não sou pastora. Tá? Eu não sou pastora. Eu sou professora, titia, pode me chamar de tia, tiazinha, não, tiazinha não, que não, tiazinha não, tiazinha pegou mal. Não, titia, essas coisas assim, não ligo, pode chamar. Mas pastora não. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos ovelhas. Eu sou o único pastor. É o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor me deu um dom que é para entender a palavra e passar para vocês. Para que vocês entendam também os dons de vocês sejam ressaltados pelo próprio Espírito Santo. Porque ele só através... A titia da cantina espiritual aqui. Quem quiser se alimentar pode vir, ó. Oh, meu Deus, tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Isso aí. Mas vamos lá, né? Vocês conhecem a verdade, mas não escreva vocês porque vocês não conhecem a verdade, mas porque a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Viu por que a gente tem que estar baseado na palavra de Deus, que é a verdade? Porque na palavra de Deus não tem mentira. Mas no mundo tem. E se a gente só ficar ouvindo aquilo que muitos pastores falam ali no púlpito, misturado, a gente acaba não recebendo quase nada para o nosso espírito. A nossa alma sai como? Toda vaidosa.
Principalmente se pegar um microfone e começar a falar. Se tiver acesso ao microfone e começar a falar, pronto. Mas e aí? E a nossa vida diária? Sabe? E essa oferta que o Senhor Jesus morreu para fazer cada um de nós ter essa fragrância para Cristo. Essa oferta viva para o Senhor. Em nossas próprias vidas, no nosso próprio cotidiano. Sabe? Como frutos vivos, maduros para Deus. Para a glória de Deus. Isso não tem, sabe? Não tem câmera, não tem nada que venha a ressaltar essas coisas. Porque é algo que ou você é ou você não é. Ou você tem ou você não tem. É porque vocês conhecem a verdade, porque nenhuma mentira procede da verdade. E contra a verdade, né, a gente não pode nada. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Viu? Que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. Aquele que nega o pai e o filho, todo que nega o filho, também não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho, tem também o pai. Portanto, quem não confessa publicamente o filho, você entende? Não necessariamente, veja, Satanás também conhece as escrituras. Não necessariamente ele vai negar o filho em público, mas ele pode simplesmente não falar no filho. Ele pode usar a palavra de Deus e não falar no filho. Vocês entendem como é sutil o engano? Vocês entendem como o engano funciona nesse... Sim, Vini, sim. Sim, Vini, sim, sim. Sim, exato. E foi isso que o Espírito Santo me mostrou. Entende? Satanás conhece as escrituras, gente. Os seus servos leem também. Eles também sabem ler. Tem muitos servos de Satanás muitíssimo inteligentes. Com uma mente muitíssimo brilhante. Com uma persuasão e convencimento, assim, absurdos. E eu vou usar o termo absurdo porque para ele tá bom demais. Para quem é, tá bom demais. Porque se fosse para Deus seria estonteante, maravilhoso, sabe? Excepcional, magnífico. Mas para quem é absurdo. Entende a diferença? Oh, meu Deus, é criança. Então quem não confessa publicamente o filho também não tem o pai. Mas veja, não é anti-Deus. Ele fala de Deus. Ele pode falar de Deus. Você entende como é sutil? Ele pode falar de Deus, porque ele é anticristo. Ele não é anti-Deus, ele é anticristo. Ele pode pegar a palavra de Deus. Oi, Vini. E ele fomenta a lei, porque se ele nega Cristo, ele nega todo o Novo Testamento e, se possível, nega ainda os profetas. Bem, ele pode não fazer isso declaradamente, mas ele vai pegar a palavra de Deus e usar como meio para atingir um fim. Então, ele não traz, ele não evidencia o filho, ele não evidencia o pai, mas ele fala Deus. E ele usa, tanto pode usar a lei, quanto ele pode usar os profetas, como ele pode usar o que ele quiser usar, mas ele usa. Eu não posso usar Deus. Eu não posso, Deus não é um produto, ele não é um garçom. Entende? Eu posso recitar aqui quantas vezes eu quiser a palavra e veja, eu já passei por isso. Eu já passei por isso. De ficar recitando a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, declarando a palavra. Mas veja, isso sem uma intimidade com o nosso Pai, isso é só uma vitrola quebrada. Isso é só uma programação mental. Eu não sou computador, eu não sou uma máquina, eu sou filha de Deus, eu sou um organismo vivo, eu sou um ser vivo que, inclusive, a própria vida é eterna. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ele não diz, eu vim programar vocês abundantemente. Eu vim fazer vocês programas, softwares, para toda a eternidade. Ele não disse isso. Ele disse, eu vim dar vida, e vida com abundância. O filho revelou o pai. Quem tem um pai, tem um filho. Quem nega o filho, não tem pai. Está falando de família. Está falando de negar família. Por acaso, a gente chama, por exemplo, meu pai se chamava Otávio. Eu não tive o prazer de conviver com meu pai. Mas certamente, se meu pai tivesse vivo, eu chamaria de paizinho.
Papai. Não de Otávio. Senhor Otávio, capitão da Marinha, será que o senhor poderia, por gentileza, vir até aqui? Me dá um pouquinho disso, daquilo? Não, é papai. Dere, né? É amado. Isso é família. Jesus, Abba. Obrigada, filha. Abba. O nome mais lindo que Jesus veio revelar de Deus é Abba. Isso é intimidade. Vocês conseguem compreender? Será que pode alguém dizer, assinalar alguma coisa que está entendendo o que eu estou dizendo? Você tá, meu filho? Vocês no chat. É porque assim, gente, eu não vejo nada aqui, tá? Mas, enfim, Vini. Só para saber que tem alguém que está entendendo alguma coisa. Não, meu filho, ali no chat, ali nas crianças. Eu tô no chat também. Você tá no chat, meu filho? Tá, não tô vendo não. Essa criança é um ciumento, né? Então, aqui está falando de família, aqui está falando de intimidade, aqui está falando de, né, algo próximo, de coração, sabe? De coisas, de intimidade mesmo. Né? Então, quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Estamos falando de família, não de programação mental. Cuidado que veja, o que é engano? Engano é algo que nos eleva de forma sutil, sem que a gente saiba. A gente acha que é verdade. O nome disso é engano. Bem, existem aqueles que são enganados, existem aqueles que estão lá porque querem realmente estar, né? Então, vamos fazer aqui a separação, não é verdade? E esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Gente, acabei de falar. Eu acabei de falar. Viu? Não somos produtos, não somos softwares, não somos, né? Somos filhos com direito à vida eterna. Vida é vida, né? É algo que, né, que tem movimento, que tem sentimento, que tem toda essa coisa, né? Todos os entos aí. Escrevo estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. O Espírito já falou pela minha boca, né? Eu acho que não precisa, né, falar novamente. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Viu? Ela permanece. E não precisam que alguém os ensine acerca dessa unção. Mas nós precisamos aprender a respeito da justiça. Entende? Para que a gente venha conhecer a verdade. Justiça. Mas a unção não. A unção ela está em nós. E ninguém pode tirar essa unção de nós. E isso é verdadeiro. Nós sabemos porque sabemos porque sabemos. Isso é algo, é uma certeza que ainda que não saibamos explicar, a gente sabe. A gente sabe que tem. Mas como a unção dele quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é a verdadeira e não falsa, então existe uma falsa. Ou a unção do anticristo. Que também faz prodígio, que também, né, faz coisas para desviar as pessoas. Exatamente como aqueles mágicos do Egito, na época de Moisés. Sim, sim. Coisas parecidas, né? E não falsa. Os ensina acerca de todas as coisas. Então, veja. Olha o que o Espírito Santo está me falando. Tem pessoas, tá? Eu não quero citar nomes, mas tem pessoas que têm essa unção falsa, a unção do anticristo, que faz milagres nos seus devidos lugares. E que milagres, tá? Eu digo milagres entre aspas, porque são coisas que levam as pessoas a um engano e que não traz salvação, nem nenhum tipo de fruto para a vida delas, tá? Dizem que cura, dizem que trazem curas, mas na realidade, aquilo que está ali, que foi demonstrado ali, foi colocado pelo mesmo Espírito que está operando ali. Dá com a mão e tira com a outra. Então tomem cuidado. Nossa, encaixou Pessoas que perfeitamente.
fica adivinhando aí CPFs e coisa e tal, que isso produz na vida das pessoas, meu Deus. Que salvação, que benefício produz na vida das pessoas. Sabe? Fica falando mal da vida dos outros. Porque o Espírito me revelou aqui que fulano tá fazendo macumba pra você, tá falando mal de você. Olha, o Espírito Santo não é fofoqueiro, gente. O Espírito Santo não é fofoqueiro. O Espírito Santo não está preocupado com fofoca, com maledicência. A palavra diz, não haja maledicência entre vocês. Pelo contrário, orem e abençoe aqueles que perseguem vocês. Agora, se nós não formos filhos bem alimentados, essas coisas vão acabar nos enganando. Entende? Fazendo com que a gente viva no engano. Quando a nossa vida não produz os frutos do Espírito, isso não é bom. Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Cuidado. O Espírito Santo, o nosso espírito, que está em união eterna com o Espírito Santo, produz bons frutos. Está tudo descrito na palavra de Deus. Não troquem a palavra de Deus por nenhum ministro, nem por mim, nem por ninguém. Por favor. Se algum dia eu chegar aqui dizendo alguma coisa que não está na palavra de Deus, não aceitem. Isso não vai acontecer. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Eles não troquem a palavra, a verdade, por nenhum ministro. Façam como o próprio João, ele nos ensina para a gente como discernir os espíritos. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Como discernir os espíritos. Ele acabou de me mostrar aqui. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Têm saído. Algo contínuo. Tem saído. Contínuo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste mundo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e procede de Deus. Viu em corpo humano, que cumpriu tudo o que nós estamos estudando. Ficou nada de fora. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Não confessa Jesus? Não está falando de Jesus, não. Está falando da palavra de Deus, mas não está falando de Jesus, não. Interessante. Eu sempre me perguntei o que significava isso. E agora o Espírito Santo está falando assim claramente. Está falando da palavra de Deus, mas não está trazendo Jesus? Interessante. Veja, não sou estou dizendo da palavra. Não me taquem pedra. Se estiver tacando pedra é porque tem fruto, né? Glória a Deus que os frutos caem em vocês. Quem quiser tacar pedra, que os frutos caem em vocês, sejam alimentados, né? Fiquem fortinhos para a glória de Deus. É porque dizem, né, que não se taca pedra em árvore que não dá fruto, né? Então significa que eu estou dando fruto, glória a Deus. Vocês sejam alimentados, que os frutos são do Espírito, né? Não do Espírito, sejam alimentados. Em nome de Jesus, tá bom? É o Senhor Deus. Abençoe, abençoe e abençoe. Filho, não me taca travesseiro, tá? Tá pesquisa, tá caindo, pelo amor de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Gente, isso é muito sutil. Em nome de Jesus, se essa live ficar salva, se o Pino fizer corte, que seja uma dessas partes, porque verdadeiramente, olha, eu nunca tinha recebido isso como estou recebendo isso agora. Meu Deus. Glória. Teve até o glória no Tiaguinho. Glórias. Aleluia. Aleluia. Significa que o Senhor ama muito vocês. Seja quem for que está assistindo, que eu não sei, que eu não consigo ver. Jesus ama muito vocês. O Senhor não quer que vocês sejam enganados. O Senhor está libertando vocês do engano. Porque isso aqui é uma palavra muito difícil. E eu ainda não tinha chegado aqui ainda nessas cartas. Então, o Senhor está dando aqui, é para todos nós. Inclusive, eu estou comendo isso também. Tá? Eu estou me alimentando disso aqui também. Cristo. Acerca do qual... deixa eu beber aqui, aquele espírito que vem do anticristo. Acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Veja, agora já está no mundo. Isso aqui desde que ele escreveu, né? Então, agora, já está como? Né? Já está mais que efervescente o negócio, não é verdade? Filhinhos, ou seja, crianças,
Ele já está escrevendo para criança. Por quê? Porque João, né, cara? João não era criança Todo mais. amoroso, né? Todo amoroso, todo amoroso. E, por favor, né? Por favor, né? Que maturidade, velho. Dá licença. Vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Olha a consciência que ele quer que nós tenhamos. Viu? Nós vencemos o maligno. Esse aí é o convencimento do Espírito acerca do juízo. Nós vencemos. Por quê? Aquele que está em nós é Cristo. Nós nascemos dele. Ele é maior do que o que está no mundo. Não pode ser diferente. Portanto, nós não podemos ser escravos, nós somos filhos. Eles vêm do mundo. Por isso, o que falam... por isso, olha só, meu Deus. Por isso, o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Isso é uma coisa muito boa para nós. Sabermos se nós estamos ouvindo com a nossa natureza humana ou com o nosso espírito. Vocês já sabem agora identificar. Veja, se está falando apenas de prosperidade, vida material, isso, aquilo, aquilo outro. Jesus veio para dar tudo isso, tá? Eu não sou contra nada disso, não. Em nome de Jesus, não sou contra nada disso, pelo contrário. Mas isso é resultado de. Entende? Isso não é o meio, isso é o resultado. O resultado de se estar em Cristo. Então, tudo isso nos será acrescentado. Nos será acrescentado. O Senhor vai nos dar, vai nos capacitar com sabedoria, com discernimento, com força, com inteligência, nos colocando no lugar certo na hora certa, nos direcionando, nos dando saúde, saúde física, mental, porque o espiritual já transborda, ele já é a própria saúde, ele é a vida, nosso espírito é a vida. Entende? Irmãos, não se deixem enganar, como diz Tiago, toda boa dádiva vem de Deus, o Pai das luzes, de quem não há sombra nem variação de mudança. Portanto, ele vai nos dar inteligência, ele vai nos dar direção, ele vai nos moldar para que nós venhamos atingir os nossos objetivos que vêm da vontade dele. Portanto, ele não vai ser contrário aos nossos objetivos. Não vamos nos encontrar lutando contra Deus. Ou seja, vivendo apenas debaixo da permissão de Deus. Não, nós estaremos a favor de Deus, com Deus, e dentro da vontade dele, que é boa, é perfeita e é agradável. E não nos degladiando com Deus. Entende? Nos desgastando, como se nós estivéssemos contendendo contra o próprio Deus. Não, nada disso. Por isso, o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Ou seja, PNL, alma. Alma falando para a alma. Vamos avançar no Espírito. Vamos avançar como filhos de Deus. É onde o verdadeiro poder habita. É por isso que Deus não tem feito muitos milagres hoje em dia. Mas Ele vai fazer. Ele está levantando. Ele está levantando pessoas que buscam dele, na palavra dele. Ele quer que conheçamos a Ele pela palavra dele. Ele quer que voltemos ao Evangelho literalmente. Ele quer que voltemos à palavra. Que estejamos fundamentados na verdade. Para que o Espírito Santo venha nos guiar. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. É isso que o Pai busca. Jesus disse, é isso que o Pai busca. Presente. Busca. Ele não buscava, cansou, deixa pra lá. Não, ele busca. Nós viemos de Deus. Viu? Como espírito, gente. Olha, nós viemos de Deus, ou seja, em espírito. O espírito da parte de Deus. Tem outras versões que diz o espírito que veio de Deus. Esse é o nosso ser interior, tá? Esse é o ser nascido de novo. Aqui, ó. Nós viemos de Deus. Nós. Viu? Ele já se usa isso. A gente fala muito, né? Nós é como se o espírito não fosse... Não, nós somos esse espírito. Esse espírito que está em união com o Espírito Santo somos nós. Hello, né? Nós somos um espírito que temos uma alma e vivemos no corpo. A gente precisa se habituar com essa verdade.
Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Você sabe no seu espírito quem está falando com você. Você sente paz, você sente alegria, algo dentro de você vibra como o bebê de Isabel. Não é o de Rosemary, é o de Isabel. Né? Ele vibra dentro de você, não é verdade? Vibra dentro de mim, me dá luz, me dá alegria. Me faz esquecer daquilo que tem se levantado contra mim ferozmente, rosnando. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Ignora. Entende? Finge que essa pessoa está falando é estranho. Essa pessoa fala aí muito estranho. Não estou conseguindo entender. Não quer saber, não. É assim, desde a época que Jesus andava no mundo era assim também. Por isso que ele, né, falou que aquele que tem mais lhe será dado, e aquele que, até o pouco que acha que tem, lhe será tirado. Não fui eu que falei, enfim. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Bem, agora vocês já sabem como reconhecer, não é verdade? Então vamos voltar lá para Hebreus para a gente terminar. Isso aqui era só para molhar o bico, tá? Chamando nova essa aliança, ou seja, que estava descrita desde Jeremias 31, né? Como eu disse para vocês, Jeremias 31, do 31 ao 34, que está narrado lá. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Ou seja, essas coisas, tudo que diz respeito à lei, tudo que diz respeito ao fazer do homem, etc. e tal, que o homem precisa obedecer e coisa e tal, tudo isso está se tornando antiquado. Agora, não é mais ter que lançar sorte para escolher ninguém. Não é mais ter que botar lá um algodão para que seja molhado pelo orvalho, para que Deus responda. Não é tumim e não sei o quê. Nada disso. Exatamente. Agora, é pelo Espírito. É o ouvir aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Entende? É o Espírito. Agora é a lei do Espírito. E nós, para que tenhamos ouvidos para ouvir, né, nossos sentidos espirituais sejam despertados em nós, né, para que essa verdade venha estar dentro de nós, firmes, fundamentada, é necessário que nós venhamos crescer espiritualmente. Tá bom?